Seja bem-vindo ao canal do Criadores de Imagem no YouTube. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um corte curto com bastante peso e desconexão na parte de baixo. O que é interessante para você? A gente vai aprender como lidar com uma passagem brusca entre um cabelo quase raspado e um cabelo volumoso nas laterais. Essa é a nossa boneca da semana anterior, que a gente discutiu sobre franjas, e ela segue aqui comigo. Primeira coisa que a gente vai fazer, demarcar uma área com bastante peso. Linha certamente não vai ser, que ela vai ficar muito volumosa na parte de baixo. Então eu vou graduar e se houver necessidade a gente coloca um pouquinho de textura ou camadas no fim. Nós vamos começar de um jeito muito fácil, mas é o meu jeito predileto para fazer esse tipo de corte. Nós vamos começar com toda essa lateral. Eu vou estabelecer a minha necessidade de comprimento na primeira mecha aqui de cima. E você vai perceber que a cada mecha que eu cortar, a minha mão vai descer um pouco mais. Então, essa é a minha linha de corte, esse é o meu guia. A próxima eu vou descer um pouquinho mais, e mais, e mais, e mais, até o meio. E vou deixar a parte de baixo como véu, para dar um drama. Você vai ver que bacana que ele fica no final. Então, vamos lá, ó. Seção 1, eu estou trazendo aqui para a parte alta do meu peito. Então, a seção 2, eu vou descer um pouquinho, trazer aqui para a junção das minhas costelas. 3, para o meu estômago. 4, cintura. 5, joelhos. Agora você vai observar claramente, ó, que eu já tenho a minha primeira graduação. É uma base pesada, é uma base expandida, mas olha, o fio de cima não chega a cobrir todos os outros. E é isso que caracteriza uma graduação. Percebe como ela enche? E claro, esse cabelinho aqui de baixo vai ser quase raspado. Então eu tenho um trabalho muito interessante de uma passagem bem brusca, muito volume na parte de cima, com nada na parte de baixo. Muito fácil, muito objetivo, o resultado fica sensacional. Vamos trabalhar da mesma forma no lado 2. Vou fazer aqui a minha primeira seção e fabricar um guia para ficar mais fácil para mim, ó. Eu sei que esse é o comprimento combinado. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa, utilizando as mesmas referências corporais, tá? A primeira na parte alta do peito. 2, junção de costelas. 3, estômago. Tá vendo? Eu imagino pontinhos de luz no meu corpo e aponto as mechas, todas elas bem retinha, sem curva, sem torção, nada. Imaginando cada seção como se fosse uma placa de metal. Cintura e, por fim, joelhos. Então, de um jeito absurdamente rápido, você já consegue estabelecer a ideia interna desse cabelo. Ó. Tá vendo como aqui eu também tenho uma graduação? Vou olhar lá um pouquinho de frente, ver se eu tenho alguma grande desconexão. Não, tá bem bonitinho. Vamos pensar da mesma forma na parte de trás. Eu também quero bastante peso e vou trabalhar da mesma forma, tá? Deixa eu só checar esse comprimento, isso. Ó, queixo. Que eu gosto da parte de trás um pouquinho mais leve. Tá ótimo. E vamos brincar da mesma forma, tá? Então, queixo, seção 2, pescoço, seção 3, parte alta do peito. Então, percebe? Sem textura, sem nada. Passa a ser muito objetivo, muito fácil cortar cabelo assim. E é contra isso, né? Esses vícios que nós temos, excesso de textura, né? A sensação de que o cabelo está sendo improvisado, é contra isso que eu luto. E através do entendimento da técnica. Então olha aqui, ó, o que nós temos como resultado final. Uma graduação também. Agora eu vou fazer só esse ponto de ligação aqui e aqui. E a gente já vai partir para a parte externa. Então, muito, muito fácil, muito divertido. E claro, você pode e deve usar essa mesma ideia em cabelos crespos, em cabelos mais longos, tá? Lembra que aqui você não vai ver nenhuma fórmula de corte. A gente vai te dar ideias e explorando a técnica para você ficar cada vez mais livre. Esse é o nosso desejo. A partir de agora, praticamente o meu topo já está pronto, tá? Minha parte interna.
E agora é só a gente cortar ela bem curto embaixo e vai ficar maravilhoso. Gosto muito dessa abordagem ao contrário, porque muitos de nós, a gente tem trabalhado da mesma forma há décadas, sempre fazendo de fora para dentro. Então, que tal provocar o seu cérebro a pensar de jeito diferente, pensar ao contrário? Então, aqui nessa parte de baixo, eu realmente vou deixar curta, vou fazer uma abordagem bem rápida de pente livre, né? Então, estou tirando um pouquinho o excesso e agora eu vou refinar para você ver. Olha só, estabeleci um comprimento com a tesoura e vou subindo. Agora ela começa a fazer sentido para você, né? Então você que estava comigo e estava assombrado com essa parte aqui, você vai ver que linda que ela vai ficar. E vamos fazer isso em todo o perímetro externo. Lembra, eu tenho uma aula sobre isso aqui, tá? Então se você quiser ver esse vídeo no canal, nós temos uma aula sobre pente livre, o pente corrido, dependendo da região do Brasil, é utilizado um nome diferente. Aqui a técnica que eu estou usando é aquela que eu demonstrei nesse vídeo, para você ter segurança para fazer esse trabalho aqui. Então é super objetivo e muito rápido. Outra coisa, ó, da vantagem do véu, né, essa parte que eu deixei embaixo, eu posso optar por desenhar a costeleta dos sonhos. Por exemplo, vamos imaginar que ela queira uma pontinha aqui, ó, na frente. Repare, é com o véu que eu desenho. Tá vendo? Eu já tenho uma ideia grosseira da minha forma de costeleta e agora sim eu vou para os refinamentos, né? Vou desenhando essa ideia. Vamos usar agora sim o pente livre. Agora que eu já tenho o meu desenho de perímetro, né? Acho que eu vou subir ainda mais esse perímetro, vai ficar mais bonitinho. Então, ó, se você é um cortador mesmo experiente, volta e meia, tem problema com costeleta, pode ser a hora de começar a trabalhar com véu. Tá? Essa região estou achando um pouquinho pesada, vou usar a mesma abordagem do vídeo anterior, ó. Estou usando Deep Cutting nessa parte para refinar esse cabelo, deixar ele um pouquinho mais leve. Então você percebe como eu tenho uma passagem brusca, olha só, um cabelo super expandido e uma das técnicas mais pesadas que existem. Graduação. E aqui embaixo eu tenho camada feita no pente livre. Então o resultado fica muito legal. Olha só ela de frente, a grande diferença que dá de um lado para o outro. Vamos fazer a mesma coisa aqui, desenhar a costeleta dos sonhos utilizando o nosso véu. Quanto mais você pratica, mais seguro você vai ficar na construção dessas ideias. Então, super importante, eu estou sempre falando isso aqui com você, né? Evita mão que treme demais. Se você só trabalha assim, quando você precisar fazer um trabalho de linha, de precisão, você não vai estar pronto. Então, é contra isso que eu estou sempre falando, né? Para ter cuidado com excesso de textura. No Brasil, a gente ficou viciado nessa história de texturizar e também na crença de que peso é ruim, né? Eu estou sempre ouvindo isso. Ai, ficou pesado. É importante a gente saber trabalhar leve e também saber trabalhar pesado, né? Graduação, por exemplo, é uma técnica de peso. Então a gente não fica buscando leveza o tempo todo. E agora chegou a hora de assinar esse visual, né? De pensar o que eu não estou gostando, buscar simetria aqui nas costeletas, tá? Tô colocando ela de ladinho porque no outro corte que a gente fez usando ela tinha uma franja bem leve, né? Então estou colocando ela de lado, que eu acho que vai ficar mais bonita. E agora eu vou partir para os finalmente, a hora de olhar o corte e dizer, isso aqui eu não estou gostando. E sempre que isso acontecer, isso aqui eu não estou gostando, é hora de você mexer. Ó, estou usando Deep Cutting aqui também, um pouquinho de textura, para ela ficar um pouquinho mais leve nas laterais. E assim eu vou desenhando as ideias que você já pôde entender. Então essa é uma abordagem muito legal, né? Eu tenho aqui, eu posso usar essa abordagem para fazer um pixie, para fazer um micro bob. E vou deixando, estou usando um pouquinho de textura, que eu quero essa lateral expandida, mas um pouquinho mais leve. Vou usar um pouquinho de textura na parte superior também e já vou mostrar para você as possibilidades de uso. Olha só, vou usar um pouquinho de textura só na parte superior, para ela ficar um pouquinho mais desestruturada, tá? Ó. Vou fazer uns furinhos nessas seções aqui de cima, e aí a gente já pode entrar com uma linha, uma cera,
para gerar um acabamento diferenciado para ela. Uma coisa que vale a pena chamar atenção também é que você veja só, eu usei então a foto daquele cabelinho loiro para servir como referência. Então essa é uma coisa que você deve aprender a falar sem pudor com sua cliente. O cliente traz uma foto de uma mulher belíssima, maquiada, com retoque digital, na situação perfeita de luz, de maquiagem, e ela pede isso para você. É importante lembrar que é uma referência. Você não está vendendo aquela imagem para ela. Então aquele corte me gerou essa inspiração, essa abordagem, né? Então essa é a minha releitura daquela ideia. Um cabelo expandido na parte interna e bem curtinho na parte externa. Olha só, agora chegou a hora de propor de vender essa ideia para o meu cliente, né? Tá vendo? Só tô coçando essa cabeça, ó. Coçando esse couro cabeludo, e aí naturalmente as desconexões, as irregularidades aparecem. Tenho gostado muito de deixar ela viradinha para fora, olha só. Estou fazendo isso com a minha mão e forçando que ela vire assim para fora, para criar um efeito diferentinho, sabe? Sair do lugar comum. Ó, vou tirar esse fiozão aqui, que está um pouquinho maior. Vou gerar uma leveza, ainda mais transparência nessa franja. Lembra que a gente está na fase seca. Nessa fase, você deve olhar para o cabelo e se perguntar, gosta disso? Isso fica ou isso não fica? Agora estou ficando quase lá e vou abrir um pouquinho essa franja do lado esquerdo, sabe? Deixar ela mais rosto aparente. Tá vendo? Eu abri muito aqui, deixei esse olho todo de fora, para ela usar o cabelo para cá. E lembra, essa mesma abordagem você pode fazer em cabelo bem comprido. Qual é a diferença entre o cabelo bem curto e o bem longo? O comprimento, a técnica pode ser a mesma, tá? Espero que você tenha gostado e se gostou, não esquece, deixa aí o seu coraçãozinho pra gente, porque ajuda demais. Compartilha, ativa o sininho, faz todo o serviço e não esquece também de anotar o que você gostaria de ver numa próxima vez. Cortar cabelo é fácil e deve ser divertido, não esquece disso, tá bom? Até uma próxima vez, obrigado pela presença.